Olá! A nossa temática de hoje, ela é uma temática que eu tenho certeza que você já fez alguma ação sobre o que nós vamos abordar hoje. Se eu perguntar para você, você já fez alguma ação pela tua vontade, sem que ninguém pagasse para você fazer, mas que você sentiu prazer, que você se doou e que no final você achou que realmente ganhou muito mais do que deu? Se isso já aconteceu na sua vida, como acontece na minha e de muitas pessoas que eu conheço, você fez uma ação voluntária. Ou seja, você se sentiu motivado, provocado a fazer alguma coisa diante daquela situação, daquele evento ou com aquele determinado público, porque muitas vezes pode ter sido uma ação com idosos ou com crianças, ou pode ter sido uma ação com uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência, ou pela tua comunidade, que é algo muito maior. Ou seja, alguma coisa lá no fundo fez uma provocação para que você fizesse aquela ação de maneira aberta, de maneira voluntária. E esse tema, então, ele é muito importante quando nós abordamos questões também relacionadas à defesa civil, bem como à redução de riscos e à gestão de desastres. Por quê? No momento de um desastre, embora que nós tenhamos várias agências trabalhando, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o Exército, a Celesc, a Casan, a Defesa Civil, enfim, organizações que são preparadas para fazer isso, muitas vezes nós vamos precisar de um contingente de pessoas voluntárias que venham contribuir para atuar nos abrigos, para poder entregar cestas básicas, para separar roupas, enfim, para ajudar aquelas pessoas que estão lá na ponta, que de algum modo foram atingidas e estão sofrendo. Mas esse é um processo que nós vamos desenvolvendo desde a infância. Por isso que as pesquisas indicam que, em geral, quem faz trabalho voluntário já vivencia isso em casa de algum modo. Ou o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio, uma tia, uma dinda, enfim, alguém da família já faz isso. E muitas vezes a gente começa incentivando, por exemplo, a criança doar um brinquedo em bom estado para uma outra criança. Sem ela perceber, nós vamos estar desenvolvendo esse sentimento de ser voluntário, de fazer alguma coisa boa, de ajudar alguém, de se interessar por alguma causa social. E é por isso que esse tema ele também está vinculado ao programa Defesa Civil na Escola, porque nós vamos trabalhar também com os nossos alunos ações voluntárias, incentivando e estimulando que eles também façam isso pela sua comunidade. E aí eu posso perguntar para vocês, diante disso tudo, o que é ser voluntário? O que é ser voluntário? Então eu poderia dizer que voluntário é aquela pessoa que vai doar o seu tempo, o seu trabalho e o seu talento para causas de interesse social, sem receber nada por isso. Ela vai doar o tempo, o trabalho e o seu talento sem receber financeiramente por ele. Eu não vou receber em dinheiro, eu vou receber satisfação, prazer, alegria, mas eu não recebo nada financeiramente. Por outro lado, eu vou fazer algo bom, algo que
me engrandece enquanto ser humano. Eu vou fazer isso, é aquela vontade que vem do coração. Que vem do coração justamente para quê? Para deixar a comunidade melhor, para fazer as pessoas se sentirem melhor, para melhorar de alguma forma aquela realidade, o mundo. Então, o voluntário, sobretudo, é aquela pessoa que deseja, em alguma medida, fazer o bem e o faz de coração aberto. Então, isso é muito importante. E é por isso que muitas vezes as pessoas podem se perguntar: mas o que eu ganho sendo voluntário? Se eu não vou ganhar financeiramente, o que eu posso ganhar com isso? Então, quando a gente é voluntário, em primeiro lugar, a gente tem a satisfação de aprender coisas novas. É um momento sempre de aprendizado na nossa vida. Muitas vezes até aprender que nós reclamamos muito, aprender que aquilo que a gente tem é muito suficiente e que pode ser compartilhado. Enfim, nós temos muitos aprendizados. Nós também ganhamos a importância de ser reconhecidos por alguém. Então, quando a gente faz uma ação para o outro e eles reconhecem a importância que a gente teve na vida deles, como eles passam a ter na nossa, já é um ganho enorme. Além disso, nós recebemos calor humano sendo voluntários. É uma reciprocidade, é uma troca. E aí também nós podemos receber essa melhoria que nós vamos fazer pela nossa comunidade, pela localidade onde nós moramos. É quando a gente está aberto e vai se perguntando: ok, eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Em que eu posso contribuir? E muitas vezes a gente acha que para ser voluntário eu tenho que trazer grandes contribuições, mas muitas vezes é uma ação simples e que vai gerar muito efeito na comunidade ou na vida de uma pessoa. E aí a gente também se pergunta: mas quem que pode ser voluntário? Será que voluntário só pode ser alguém que tem muito dinheiro? Alguém que tem todas as condições físicas perfeitas? Só pode ser pessoas adultas? Não, nós vamos começar justamente dizendo o quê? Quem que pode ser voluntário? Além de você, as crianças podem ser voluntárias, fazendo ações, é claro, que estejam ao seu alcance, mas muitas vezes aprendendo a doar um brinquedo em bom estado que uma outra criança possa usar, doando uma roupa, um sapato, um alimento que ela goste muito. Jovens e adolescentes também devem ser estimulados a serem voluntários. Eles podem hoje trocar tantos conhecimentos, ter tantas ações legais, eles também podem fazer doações, eles podem participar de campanhas. Idosos podem ser voluntários? Podem sim, até porque hoje não tem idade, né? Se a pessoa ela se sente motivada para aquilo, como idoso ele também pode, ela ou ele, estar contribuindo com uma ação voluntária. Não só estar recebendo, muitas vezes um idoso também pode contribuir com outro idoso. Ou fazer uma troca, crianças fazendo ações voluntárias com idosos e idosos com crianças. Isso é uma forma de, inclusive, aumentar essa energia. Pessoas, famílias, profissionais de diferentes áreas, todos podem ser voluntários. Então, nós podemos ter funcionários públicos, funcionários de empresas, de ONGs, nós podemos ter médicos, engenheiros, cozinheiros, profissionais liberais, podemos ter professores, podemos ter enfermeiros, podemos ter psicólogos, assistentes sociais, enfim, tem uma variedade de profissões, todas as profissões
todos os profissionais, se eles se sentem abertos para isso, eles podem sim socializar tudo aquilo que eles sabem com um trabalho voluntário. Então, todo indivíduo, independente das condições físicas, financeiras, sociais, enfim, ele pode se tornar um voluntário. Por isso que nós colocamos que qualquer pessoa que te motiva a ser melhor pode se tornar um voluntário, né? Qualquer um de nós pode ser voluntário. E é muito bom quando a gente faz ações voluntárias e recebe realmente muito mais do que aquilo que a gente oferece. E aí eu pergunto para vocês, numa situação de desastre, nós temos voluntários atuando. O voluntário, ele ajuda ou ele atrapalha? O que você acha? Se um voluntário vem e ele chegou lá no desastre, aí eu vim aqui para ajudar, mas ele quer ir lá socorrer a pessoa, ele vai estar ajudando? Se ele não estiver preparado e orientado, ele vai causar mais desastre. Então vejam que para atuar em desastres, o voluntário ele precisa estar preparado e em geral não vai ser o voluntário a prestar o socorro. E para isso nós temos agências especializadas para fazer. E essa preparação, essa orientação dos voluntários, ela precisa ocorrer na normalidade, antes que os eventos ocorram. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma capacitação de voluntários feita em Criciúma. Eles estão ali treinando, aprendendo, enfim, por exemplo, como apagar um incêndio, né? Como apagar um fogo. Eles receberam uma capacitação durante meses, justamente para que eles estivessem preparados para poder auxiliar a Defesa Civil do município, a comunidade, as localidades, a fazer esse enfrentamento de uma maneira eficaz e eficiente. Então, nós podemos pensar que ações elas podem ser desenvolvidas pelos voluntários. E aí nós vamos verificar que um voluntário ele não atua só no momento do desastre. Ele também atua, por exemplo, na prevenção. Então, o que ele pode fazer na prevenção? Na prevenção é aquele momento que o voluntário ele pode auxiliar na identificação, no mapeamento, na análise dos riscos locais e também na implementação de medidas de redução de riscos. Ele pode levar informação à população, aos amigos e às escolas sobre medidas preventivas. Então vejam que nós podemos ter voluntários que vão fazer isso, inclusive, na nossa escola e com os nossos estudantes, né? Como que eu faço um mapeamento, por exemplo, muitas vezes de uma área de risco, como que eu identifico aquele risco? Essa é uma ação que um voluntário também pode contribuir. No momento da mitigação, o que um voluntário ele pode fazer? Aqui ele pode incentivar a educação e também participar de campanhas e mutirões, ou seja, eu posso participar de um mutirão para limpeza, para recolhimento de lixo, para limpeza da mata, limpeza e conservação da mata ciliar, posso participar e oferecer cursos e treinamentos, eu posso participar do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. O cadastramento também de recursos aqui é muito importante. Quais são os recursos que a escola possui, que a comunidade possui e que vão ser úteis se um evento ocorrer? E quais que são então esses meios existentes na comunidade que poderão ser acionados? Então, esse cadastramento de recursos, seja recursos materiais, equipamentos, enfim, todo tipo de recurso humano que pode ser solicitado e necessário
num momento de desastre. Na preparação é muito importante identificar o papel dos voluntários no plano de contingência, no Plancom do município. Então, se eu tenho meu plano de contingência, aonde que os voluntários podem contribuir? De repente, eles podem contribuir num abrigo, eles podem contribuir na logística, eles podem contribuir em alguma atividade de limpeza, de separação de roupa. Aqui eu vou deixar claro aonde o voluntário vai estar inserido. É o momento também do voluntário aqui participar de capacitações específicas sobre o seu papel na ocorrência de um evento adverso, de um desastre, e manter o seu cadastro atualizado. Então, isso é muito importante. Se eu sou voluntária, o meu cadastro ele precisa estar atualizado, porque se eu for chamada, não adianta eu deixar um telefone que eu não uso mais, ou um e-mail que ninguém vai me encontrar, né? Então, esse cadastro ele precisa estar sempre atualizado. E na resposta? Então, vejam que na resposta, o voluntário ele não vai prestar socorro, mas ele vai prestar assistência à população e nos abrigos. Ele pode participar das campanhas de doação, de triagem, de montagem de cestas básicas. Ele pode manter contato permanente com a Defesa Civil do município, ou seja, ele vai atuar muito fortemente, mas em ações que ele realmente tenha condições de fazer. E nesse momento, o município realmente vai precisar, muitas vezes, do voluntário em final de semana, à noite, enfim. Então, ele tem que ter essa disponibilidade, essa abertura para atuar. E depois, quando o evento já entra na fase de recuperação, em que ele pode ajudar? Ele pode auxiliar na limpeza das ruas, ele pode auxiliar na recuperação de alguma área afetada, ele pode cuidar dos animais que ficaram abandonados, enfim, na recuperação ele tem inúmeras ações que o voluntário também aqui pode contribuir até que tudo volte à normalidade, até que ele volte a fazer as suas atividades lá de prevenção. E aí é muito importante que a gente se dê conta. E o que eu posso fazer com os meus alunos lá na minha escola? Né? O que a escola pode fazer? O que o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil pode fazer? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Francisco Vieira de Itapema. Eles já têm o programa Defesa Civil na escola e os professores, juntamente com os estudantes, com o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, com a Defesa Civil do município, eles decidiram fazer um mutirão de recolhimento de lixo na comunidade onde a escola está inserida. E isso acabou provocando o envolvimento de muitas outras pessoas. Por quê? Chamou a atenção dos vereadores, as famílias, as pessoas, quando viram que eles estavam lá, quando viram crianças e adolescentes recolhendo lixo, elas saíram das suas casas para contribuir. Isso acabou gerando uma mídia muito positiva no município e a escola passou também a ser vista de uma outra maneira. Então, essa é uma ação que qualquer escola pode fazer, né? É uma ação de mobilização, de organização e uma ação voluntária. Então, vejam que exemplo interessante. Essa mesma escola, por exemplo, os alunos também participaram, os alunos e as pessoas que estão envolvidas no trabalho voluntário junto com a escola, participaram de um desfile de 7 de setembro, mostrando que a escola está integrada à proteção e defesa civil. E aí eu deixo uma tarefa de casa. Vocês têm um exercício também para fazer,
proposto no nosso material, mas eu também deixo essa tarefa. O que você pode já ir planejando, pensando de trabalho voluntário para fazer envolvendo a escola e os estudantes? Pense, planeje e depois encaminhe para a gente as ações que foram feitas, as imagens, depoimentos e o que repercutiu dentro do município. Então, a gente realmente propõe que você também venha ser um voluntário, né? Venha ser esse voluntário, venha também atuar conosco em ações de proteção e defesa civil. Chame seus familiares, chame seus conhecidos, amigos. Eles também poderão integrar, por exemplo, o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil e ter alguma ação como voluntários. Então, mobilize quem você conhece, traga para a escola e depois compartilhe com todos nós aquilo que foi feito. E eu desejo que todos vocês recebam sempre muito mais fazendo ações voluntárias do que aquilo que vocês estão dando. Com certeza, isso nos deixa seres humanos muito, muito, muito melhores. E isso tudo por quê? Porque, como a gente sempre tem reforçado, defesa civil somos todos nós. E juntos nós somos mais fortes e melhores.